Saiba Mais dessa semana nós vamos tratar de um assunto delicado e que interessa milhares de brasileiros, a adoção. E para falar melhor sobre esse assunto, nós vamos conversar com a doutora Marielle Brito, que é advogada de família. Doutora Marielle, você acredita então que a burocracia pode atrapalhar a adoção no Brasil? Eu acredito que essa burocracia, ela não atrapalhe. Essa burocracia no Brasil, ela é sistêmica em todos os processos. Todo processo judicial nosso tem muita burocracia. Tem uma série de trâmites a ser seguido pelo Código de Processo Civil, que tudo isso faz com que o processo ele seja mais demorado mesmo. E falando de burocracia, quais são então as principais regras para adotar uma criança no Brasil? As principais regras da adoção atualmente são: o adotante ele tem que ter a idade mínima de 18 anos de idade, que é a idade da que está com a nova maioridade, né? Antigamente era aos 21 anos de idade, mas com a mudança na lei passou-se a ser de 18 anos. Uma outra segunda regra também muito importante é a diferença mínima de 16 anos de idade entre o adotante e a criança a ser adotada. Uma terceira regra também muito importante é que tem que haver a convivência, o estágio de convivência da família que pretende adotar, ou da pessoa, né? Pode ser a adoção individual, da pessoa que pretende adotar. Então, essas seriam basicamente as três principais regras. Também há outra regra, também, que seria que não pode haver a adoção entre ascendentes, tipo avós, não pode adotar netos. E nem entre irmãos, mas só de terceiro e quarto grau. No caso de primos e tios, sim, poderia. Então, essa também é uma outra regra muito importante. O Poder Judiciário, ele tem o cadastro, né? Tem no Banco Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, onde tem um registro de todas as crianças a serem adotadas e de todos os possíveis adotantes. Então, isso aí ele já controla através dessa lista. E ele já olha todo mundo, todas as pessoas interessadas. E aí, na hora de iniciar também o processo de adoção, ele está sempre, os órgãos técnicos da Vara da Infância e Juventude estão sempre atentos a esses órgãos. Então, é todo mundo junto, trabalhando junto. O que acontece então se essa criança ela for abandonada por esses pais adotivos? Nesse caso, o pai adotivo é o pai dela. Então, é como se ela tivesse ficado órfã de pai. Então, nesse caso, ela poderá ser adotada por uma outra família e até mesmo pelos pais biológicos, se eles quiserem adotar. As crianças e adolescentes com doenças crônicas ou deficientes, eles têm prioridade na adoção? Sim, eles têm prioridade de acordo com o novo artigo que foi instituído agora em 2014, né, que colocou prioridade para essas crianças. Elas têm prioridade na fila de adoção. E no caso de casais homoafetivos, hoje eles já podem adotar? Esse assunto ainda é muito polêmico aqui no Brasil. Acho que não só no Brasil, em vários países do mundo, né? Mas, assim, a lei não tem nenhum óbice quanto à orientação sexual. Nunca teve e não há até hoje. Então, assim, o que se orienta é que apenas um dos pais, né, entre com pedido de adoção e basta que haja o consentimento do outro companheiro ou cônjuge. Se ainda assim eles querem os dois fazer esse pedido, eles podem. Inclusive, teve uma decisão da quarta turma do STJ unânime, há uns 3 anos atrás, deferindo a guarda para um casal homossexual, a adoção para um casal homossexual. Então, assim, tem já jurisprudência que orienta esses casos. Então, a pessoa pode pedir baseada nisso.